Antes do vídeo começar, eu quero mandar um salve pro primeiro que adquiriu o maior VIP no meu servidor no Discord, o VIP Cavaleiro da Morte. Então salve pra você, Pilar do Vento. E eu também quero aproveitar esse momento para mandar um salve para todos os boosters do Discord que ajudam a manter o servidor sempre bem. Então salve pra você, Vitim, Anime, Todd, Hayashi, G4BR, Kyoshi Elegante, Takumi, Capitã Nico Robin, Edu, Otávio, Dudita e Mishi. O apoio de vocês é muito bom, ajuda demais, obrigado. Quem quiser entrar no servidor do Discord e receber salve aqui nos vídeos, o link vai estar aqui na descrição, o primeiro link. E agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Existem coisas que se passam em Demon Slayer que nem sempre são percebidas de primeira, coisa que vemos só após ler o mangá várias vezes. Óbvio, pode ser um delírio da minha cabeça, realmente pode, mas pode ser algo também pensado e estruturado para ser assim. Pensando dessa forma, hoje eu quero relacionar o modo que eu vejo o ranking de força dos Hashiras com seus níveis de amor e ódio. Para deixar claro na minha visão após ler a obra várias vezes, o meu ranking é o seguinte: Shinobu Kocho em 9º lugar, Kyojuro Rengoku em 8º, Tengen Uzui em 7º, Mitsuri Karoji em 6ª, Muichiro Tokita em 5º, Obanai Gura em 4º, Gyu Tomioka em 3º, Sanemi Shinazugawa em 2º e, por fim, Gyomei Himejima em 1º. Considerando todos esses personagens e seus devidos auges alcançados durante a obra, apesar de que esse vídeo envolve mais a parte de história e aprofundamento dos sentimentos dos personagens, eu quero dizer também que nem tudo funciona perfeitamente de forma literal, porque em Demon Slayer, além da parte psicológica, existe também a parte física, que mesmo sendo corrida para a parte dos despertares da marca e hacks adicionados na obra, ainda assim se trata de uma parte meio distorcida. Então primeiro eu quero começar falando um pouco dos sentimentos de ódio, que é o sentimento que mais existe em um duelo entre caçadores e Onis, principalmente por parte dos caçadores de demônios. Alguns sentem mais e outros sentem menos. Uma boa definição para o ódio é a seguinte: profunda repugnância por alguma coisa, horror direcionado a algo. Quando um objeto, pessoa ou ato parece à nossa mente deve ser feito para nos causar impressões dolorosas, estamos dispostos a evitá-lo ou afastá-los. E essa disposição é chamada de aversão ou antipatia. Quando ela se torna violenta e é acompanhada de uma ideia fixa, se manifestando por meio da necessidade de fazer mal ou destruir aquilo, aí sim temos o ódio. Se levarmos isso para Demon Slayer, a grande maioria das pessoas que reconhecem a existência dos Onis tem aversão, antipatia ou simplesmente medo relacionado a eles. As pessoas apenas querem evitar o contato ao máximo com esses seres, o que é totalmente diferente da função de um caçador de Onis. Os caçadores de Onis, principalmente o grupo dos Hashiras, fazem a função de caçar, enfrentar e exterminar Onis. Cada caçador carrega consigo o sentimento único e puro de ódio relacionado à raça dos demônios. Eles não querem evitá-los, eles não têm medo, eles querem caçá-los, enfrentá-los e exterminá-los da forma mais rápida possível, e de preferência fazendo com que os demônios tenham dor ou que se sintam humilhados. Alguns caçadores vão além, como é o caso de Shinobu Kocho durante o arco do Monte Atagumo, onde na frente da Irmã Aranha ela cria na Oni um certo sentimento de esperança, para posteriormente exterminá-la de forma rápida, agoniante e cruel, pisando nas esperanças que ela havia criado anteriormente. O grupo dos Hashiras carrega consigo esse sentimento em seus corações, afinal o ódio é um sentimento violento que leva a desejar o mal a alguém e alegrar-se com o mal que lhe acontece. O amor e o ódio são dois sentimentos que não são opostos. O contrário de amor é a indiferença, e o contrário de odiar é a indiferença também. Quando nos referimos a alguém que não sentimos nenhum tipo de sentimento de amor ou ódio, nosso sentimento por essa pessoa é indiferente. Assim podemos considerar que o amor e o ódio são dois campos de uma única área, que não se diferem, mas que de certo modo andam lado a lado. E é aqui que vamos aos Hashiras. Antes mesmo de serem pilares ou até mesmo caçadores de Onis, todos eles tiveram seus devidos passados e histórias, alguns muito tristes e trágicos, e outros nem tanto. O ódio relacionado aos Onis é diretamente ligado ao que os Onis já tiraram dos caçadores. Dos 9 Hashiras iniciais da obra de Demon Slayer, 6 deles tiveram suas vidas arruinadas por Onis, e não só suas vidas, mas o seu amor foi diretamente afetado e destruído por eles. Onde o amor é quebrado, temos a dor, e essa dor normalmente é causada pela morte, ou seja, é uma dor causada pelo fim de uma relação que jamais voltará, podendo ser levada como fim de relacionamentos sociais ou familiares próximos. Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Gyu Tomioka, Obanai Gura, Muichiro Tokito e Shinobu Kocho foram os Hashiras que tiveram sentimentos de amor destruídos e despedaçados,
com a causa principal sendo gerada pelos Onis. Sem o amor, se sobra a indiferença e naturalmente o ódio. Com o culpado claro em suas mentes e também suas visões, a indiferença não era uma opção. Os Hashiras transformaram sentimentos de amor em ódio de maneira proporcional. Quanto mais eles amavam o que foi lhes tirado, mais era o seu ódio pelo verdadeiro culpado. Então primeiro eu quero começar falando de Mitsuri Karoji, Tengen Uzui e Kyojuro Rengoku. Desses 3 caçadores, se desconsiderarmos a marca do caçador, Mitsuri é claramente mais fraca. Mitsuri Karoji não tem motivo óbvio para ser monstruosamente forte. Ela não sente ódio, ela é uma heroína. Como a Hashira do amor, o seu sentimento é quente, alguém que luta para proteger a todos, e como seu próprio nome diz, ela luta pelo amor. Mitsuri não sente ódio diretamente pelos Onis, mas ela quer proteger os humanos, e por isso que ela luta. Ela luta pela humanidade, por ela mesma, e para ser quem ela é a todo momento. Por isso, ela se torna cada vez mais a Hashira mais estável, já que seu próprio subconsciente não entende o porquê de continuar se arriscando como ela se arrisca, fazendo Mitsuri desistir em meio às suas batalhas, e não ter determinação suficiente para sustentar uma luta até a morte. Afinal, ela não morreria para matar alguém, ela não os odeia. Sobre o Rengoku, temos talvez aqui o caçador mais suspeito para se falar sobre isso nesse momento. Assim que ele se encontra com a casa, Kyojuro diz a seguinte frase: "Eu não te conheço, mas já te odeio." Posteriormente, ele reforça isso novamente, falando sobre os valores morais dos dois serem diferentes. Rengoku usa nesse momento a palavra ódio para descrever a sua repulsa aos ideais do Akaza. O que ele sente não é exatamente ódio, ele sente aversão e antipatia aos ideais da Lua Superior 3 sobre força e sobre o limite da vida humana, o que ainda não configura como ódio. Nessa batalha, Rengoku afirma querer cumprir o seu dever, o que significa que ele quer proteger aqueles que estão à sua volta, reforçando seu amor pela humanidade e por seus valores morais. Ele quer ser aquele que agirá como as chamas, que aquecerão e protegerão a todos, queimando qualquer Oni que pudesse feri-los. Ele realmente poderia estar sentindo algum ódio à casa, mas seu ódio não era pelo Akaza em si, e sim por um conceito criado sobre os Onis acabarem com o que ele estava disposto a proteger. Em resumo, o ódio de Kyojuro pelo Akaza era fraco, e Rengoku não tinha intenção de morrer ali, apenas aceitando que esse seria o seu fim, quando já não havia mais esperança. Tengen Uzui é um homem que sofreu muito durante sua vida, perdeu quase todos seus irmãos, sendo 2 deles por suas próprias mãos. Eles eram aqueles que Uzui mais amava. O seu ódio não é direcionado aos Onis, mas sim a seu próprio pai e supostamente a seu irmão mais novo. Uzui teve esse sentimento de amor por seus irmãos completamente quebrado. Ele já havia pensado até mesmo em exterminar o próprio clã, mas desistiu da ideia, pois ainda restava em seu coração um pouco de amor por seu pai e seu irmão, mesmo com a existência do ódio ali. Assim ele se manteve por um momento indiferente em relação a eles, se direcionando para motivos mais honrados, no caso, a caça de Onis. Na cabeça de Tengen, seu ódio seria reparado se direcionado a outro ser, direcionando ele aos Onis, apesar de eles não serem o motivo principal de sua dor. Então mesmo lutando usando seu ódio, Uzui não odiava os Onis de forma literal, ele também era um herói. Ele lutava pelas pessoas, pelo futuro e para proteger suas esposas. Ele lutava aqui pelo seu amor, o que não lhe deu as melhores motivações para continuar evoluindo. Ele foi até onde sentiu que fosse necessário, até o momento em que seu subconsciente se sentiu livre de seus próprios pecados, dando novamente uma chance para não odiar mais ninguém, nem a si mesmo. E assim ele se aposentou, se tornando fraco frente àqueles que continuaram na batalha futuramente. Esses 3 primeiros Hashiras que foram abordados dessa forma, antes os outros 6, foram abordados assim porque eles são os únicos dos 9 Hashiras que lutaram como verdadeiros heróis. Eles lutam por seu amor pela humanidade, por sua fé em um futuro melhor. Eles são a esperança, aqueles que lutam para proteger e reconhecer a si mesmos como boas pessoas. Eles fazem o bem para serem naturalmente heróicos. Agora vamos falar de cada um dos outros 6 Hashiras que possuem o ódio como seus combustíveis. Eles foram aqueles que mais se destacaram na obra, são os que têm os maiores feitos, as maiores forças e também são os que mais se sacrificaram para mudar a história da obra. Eu quero agora começar falando sobre Shinobu Kocho, a mais fraca dentre eles. Shinobu cresceu feliz quando criança, sua família era linda, sua mãe e seu pai eram amorosos, presentes e tinham uma vida estável. Porém, Shinobu viu os dois morrerem bem em sua frente, sem que ela pudesse fazer nada. Afinal eram eles que estavam a protegendo, restando assim apenas sua irmã Kanai Kocho como sua única família. O seu amor foi afetado gravemente naquela noite, e o ódio contra os Onis
foi criado nos corações das duas meninas da família Kocho, fazendo ambas se tornarem caçadoras de Onis, e não só virarem caçadoras de Onis, mas também evoluírem consideravelmente dentro do Demon Corp, com Kanai Kocho se tornando uma Hashira, a Hashira da Flor, e Shinobu Kocho se tornando a sua Tsugoki naturalmente, a sua sucessora. Kanai Kocho foi talvez a menos afetada naquela situação, já que ela ainda conseguia ver os Onis como vítimas, e acreditava de alguma forma que poderia existir uma boa relação entre humanos e demônios. Ao contrário dela, Shinobu se tornou aos poucos o puro ódio. Ela foi consumida por ele, e cada vez mais que via uma família sendo destruída por um Oni, mais e mais o seu ódio crescia, até que Kanai foi assassinada por Doma, e agora Shinobu tinha um alvo claro, a Lua Superior 2, o demônio que ela concentrou todo o seu ódio, agora como a Hashira do inseto. Ódio esse que se converteu em um plano insano, onde Shinobu queimaria a própria vida para levar o Oni consigo para outro mundo. A Hashira do inseto se tornou uma mulher insana, isso quando se tratava de exterminar o Oni que ela julgou como ser que tirou tudo dela. Ela passou anos desenvolvendo seu plano, estudou, se planejou, treinou, pensou e traçou cada detalhe, para que quando ela o encontrasse, o único destino que sobraria para o demônio seria a morte. Shinobu tinha ódio bastante para sacrificar a própria vida pelo fim do demônio, sem hesitação ou medo. Ela cumpriu seu papel de vingança. O seu ódio foi jogado inteiro contra aquele monstro, fazendo o sucesso de seu plano sendo causado por sua visão extrema contra aquele Oni específico. Agora vamos para Muichiro Tokito, o prodigioso e genial Hashira da Névoa. Apesar de muito novo, Tokito já sabia o que era odiar um Oni, ao ponto de querer usar tudo de si para eliminar um e levá-lo para outro mundo. Mesmo que isso significasse o fim de sua vida, ele estava disposto a se sacrificar para aplicar um último golpe que talvez fosse fatal. Ele era insano. Insano ao ponto de, mesmo quando estava prestes a morrer, concentrar tudo que tinha em sua espada para a criação de uma lâmina vermelha. Quando mais novo, seu irmão era um garoto incrivelmente sincero e cruel. Muichiro chega a descrever que viver com ele era como viver no inferno. Porém, Uichiro era sua única família na época, a única pessoa que ele podia contar e amar, já que ambos eram sobreviventes, frutos de 2 tragédias consecutivas. Até que o desastre aconteceu. Os dois foram atacados por um Oni durante a noite, e Muichiro foi obrigado a ver seu irmão agonizando e morrendo aos poucos, isso pelos ferimentos causados pelo demônio, pedindo aos deuses que ele fosse salvo. E essa cena marca a mente de Muichiro, porque foi nesse momento que ele entendeu o quanto o irmão dele o amava de verdade, e o quanto a perda que estava bem em sua frente estava acontecendo de forma dolorosa. Esse foi o momento que seu amor pelo seu irmão se converteu em ódio contra os Onis, o que fez ele treinar até seu corpo começar a sangrar ou até os seus músculos não aguentarem mais, tornando ele assim um Hashira aos 14 anos. Ninguém na idade de Muichiro odiaria um Oni tanto quanto ele. Ninguém tinha tanta sede por matar um Oni quanto ele nessa faixa de idade. Isso somado à sua genética fez de Muichiro um caçador excepcional, motivado e talentoso, elevando ele ao nível de elite, alguém que sacrificaria sua própria vida se fosse para ver um demônio indo para o inferno. E agora seguimos para o Obanai Guru, alguém que em nenhum momento da obra escondeu seu ódio contra os Onis. A família de Obanai fez dele um sacrifício para uma demônio quimera quando ele era criança, o que resultou na cicatriz de sua boca, uma marca em seu corpo que significa tudo que ele passou para chegar até ali. E Guru, quando criança, foi empanturrado de comidas gordurosas e vivia em uma cela sem poder ver a luz do sol. Essa forma de viver fez ele crescer fisicamente mal e também traumatizado com mulheres. Quando ele descobriu o que estava por trás daquele tratamento, criou-se ali o seu ódio, um ódio criado após perder a liberdade sobre si mesmo, ou melhor, um ódio criado a partir do amor próprio, um ódio forte bastante para buscar a sobrevivência contra aquilo que ameaçava sua própria existência e vida. Obanai foge de sua cela, a Oni Quimera mata todas as mulheres da família Guru e passa a caçar Obanai. No fim, ele acaba sendo salvo pelo Hashira das Chamas da época, no caso Shinjuro Rengoku. Porém, a sua frustração vem quando sua prima o acusa de ser o culpado pelas mortes, fazendo Obanai criar novamente o repúdio contra sua família, querendo que ele mesmo tivesse seu sangue trocado por sangue puro, um ódio contra sua própria linhagem por manter contatos com os Onis. E com isso em mente, ele entrou para Demon Corp e evoluiu como um verdadeiro Demon Slayer. Na batalha final, quando ele vê Mitsuri Karode ser ferida, o ódio de Obanai fica bem mais forte. Dessa vez seu ódio pelos Onis em relação à ameaça deles à sua vida foi somado com o ódio pelos Onis por tentarem tirar dele a única pessoa que ele realmente sentia o amor mais puro.
direcionando todo esse ódio somado ao criador de toda aquela situação, ou seja, direcionando seu ódio a Muzan. Assim, o Banai tem uma das maiores crescentes do Caçador de Onis dentro da obra de Demon Slayer, buscando proteger o seu amor e ao mesmo tempo alimentar o seu ódio. Assim ele desperta sua marca do caçador, sua lâmina vermelha e posteriormente o seu mundo transparente, mostrando toda a sua determinação em não parar enquanto aquilo ali não acabasse de uma vez. E assim chegamos a Gil Tomioka, um homem que passou por 2 traumas durante sua vida. As motivações de Gil, além do ódio envolvendo os Onis, era o peso que ele colocava em suas costas, o peso de carregar vidas que nem mesmo pertenciam a ele. Quando mais novo, Gil viu sua irmã querer se casar no dia seguinte, sendo morta por um Oni bem na sua frente. Isso tudo para salvar sua vida. E foi nesse momento que o seu ódio pelos Onis foi iniciado, e a sua autocrítica, sua incapacidade de proteger alguém também. Assim ele resolveu entrar para a organização de caçadores, iniciando seus treinos com Orokudaki. Foi onde ele conheceu Sabito. Gil e Sabito tinham histórias bem parecidas. Ele também havia perdido sua família em um ataque de Onis, e os dois cada vez mais foram ficando próximos, até por terem idades parecidas. Uma verdadeira irmandade foi criada ali. Na visão de Gil, Sabito, além de um irmão, era um herói, uma pessoa forte que ele poderia contar para qualquer momento. Os dois juntos iniciaram suas famílias, agora sendo 2 irmãos com sangue de outras mães, e assim eles seguem para a seleção final da Demon Corp. E é aqui que a vida de Gil novamente se torna uma bagunça. Após acidentalmente ser atingido por um Oni, ele passa a ter a sua consciência indo e voltando. Sabito, para protegê-lo, deixa Gil com o caçador de Onis que ele havia salvado e segue para dentro da floresta para salvar mais pessoas. Quando Gil acorda já após a seleção final, todos haviam passado, inclusive ele, com exceção apenas de Sabito, o único caçador que morreu durante a seleção inteira. Gil então cresceu treinando o máximo e aprimorando sua respiração, se tornando assim o mais forte caçador da água da história, um mestre espadachim em um pilar, com a parte física aprimorada ao máximo, sendo um caçador frio e excepcional. Ele cresce então com 2 motivações. A primeira é não deixar ninguém que ele ama morrer novamente, e a segunda é o seu ódio genuíno pelos Onis, aqueles que foram os responsáveis por destruir sua família 2 vezes. Na obra não temos muitas reações de Gil, ele era um homem sério com poucas expressões, até mesmo quando estava de frente com Onis poderosos, como a casa que é a Lua Superior 3. Entretanto, em seu primeiro encontro com Muzan, o responsável por toda a tristeza e tragédia que aconteceu em sua vida, o ódio de Gil finalmente foi vazado, onde vimos pela primeira vez a cara assustadora de ódio do Caçador da Água. Muzan representava tudo que ele odiava, ele era a representação perfeita do ódio de Gil Tomioka, assim como Doma era de Shinobu, fazendo Gil se comprometer a não cair até que Muzan morresse. Um caçador que, independente de tudo, iria até o limite de seu corpo e de sua alma para lutar contra aquilo que ele odeia, voltando ao combate quantas vezes fosse preciso para isso. E com esse gatilho, chegamos agora ao Sanemi, o caçador que claramente foi o que mais sofreu em Demon Slayer, não só pela tragédia em si, mas pela sequência dos fatos e pela quantidade de pessoas que os Onis tiraram dele. Sanemi é o tipo de caçador que odeia ao ponto de não segurar o mínimo para dilacerar um Oni na primeira oportunidade. Ele é o que mais demonstra prazer em ver um Oni em maus lençóis, ele ama exterminá-los, e isso é claro como o céu em dia de verão. Sanemi é a definição do que é odiar em Demon Slayer. No seu passado, ele tinha 6 irmãos, um pai abusivo e uma mãe extremamente dedicada na família. Depois que seu pai morreu, Sanemi passou a acreditar que sua família poderia sim dar a volta por cima, isso com seus esforços no trabalho, mas ocorreu uma tragédia envolvendo diretamente Muzan. A mãe de Sanemi foi transformada em uma Oni durante a noite e acabou atacando seus filhos, matando 5 deles. Sanemi, para proteger o seu último irmão vivo, atacou a sua mãe e no meio da batalha acabou a matando. Genya, sem entender a situação direito, se deparou com o corpo de sua mãe e Sanemi de pé em frente a ele. E ali ele grita que seu irmão era um assassino. Em uma única noite, Sanemi teve tudo que ele amava destruir de uma única vez, inclusive si mesmo. Ele perdeu seus 5 irmãos, sua mãe e também sua relação com sua única família que continuava viva. Um fim total para tudo que Sanemi considerava especial, o que fez o seu ódio completo contra os Onis ser criado e incorporado na sua personalidade, sendo o caçador mais temido pelos demônios no universo de Demon Slayer. E por fim, chegamos a Gyomei Himejima, o pilar mais forte, alguém que sofreu muito. Gyomei, muito novo, sofreu de uma alta febre, o que fez ele perder a sua visão, e assim ele cresceu em um templo, cuidando de outras 8 crianças.
as coisas eram boas e todos se tratavam como uma verdadeira família, até que uma das crianças quebrou a regra e saiu à noite, se encontrando assim com o Oni. Essa criança trocou a vida de todos no templo pela sua, levando o Oni para lá e apagando os incêndios de Glecínia. Essa criança foi embora, enquanto o Oni fez o seu ataque no templo. No ataque, o Oni matou rapidamente 6 crianças, que Gyomei tentou chamar para trás de si, mas foi completamente ignorado. A última criança que ainda estava viva correu para suas costas, e para protegê-la, Himejima socou o Oni incansavelmente pela noite inteira, até que o amanhecer chegou e o sol fez o seu papel. Pelo choque, a pequena Sayu não soube explicar a situação, fazendo Gyomei Himejima ser preso sob a acusação de que teria matado todos os órfãos do templo. O ódio de Gyomei foi gerado aqui junto aos seus traumas com crianças. Himejima foi destruído 3 vezes naquele dia. A primeira foi quando viu sua nova família desmoronar com a morte de 6 órfãos à sua frente. A segunda foi quando foi obrigado a socar uma criatura viva pela noite inteira, coisa que ele abominava. E a terceira foi ter ainda sido preso por tentar proteger a todos e salvar Sayu, direcionando a sua quebra como culpa dos Onis. E assim surgiu o pilar mais forte da geração da Era Taisho e um caçador com porte físico que não se via há cerca de 300 anos. Gyomei Himejima tinha claramente um dos maiores ódios contra os Onis, principalmente quando se tratou de pensar em Muzan após a morte de Kagai Buyashiki, onde ficou claro seu ódio por aquele ser. Então essa é a ligação dos passados, entre o amor e o ódio aos Hashiras, com seus poderes. E é bem perceptível que houve sim um certo incentivo a mais para aqueles que realmente tiveram passados pesados em relação aos que estavam ali apenas por heroísmo e honra. A vingança e o ódio moveram muito mais poder contra os Onis do que a esperança de um futuro melhor. A motivação dos Hashiras não estava somente em proteger, mas também em sobrevingar a humanidade em cima de Muzan, aquele que se autoproclamava como desastre. Se fosse para resumir a teoria por trás disso, seria que o amor e o ódio andam juntos em Demon Slayer. Com a quebra do primeiro é gerado o segundo, e a partir do surgimento do segundo, uma ameaça em potencial é gerada contra a raça dos Onis inteira, e principalmente um ódio mortal contra Muzan.